E aí, gurizada, tudo bem? Então, próximo tema, a gente vai falar sobre suspensão condicional da pena, no caso o sursi, e depois o livramento condicional. Mas, rapidinho, vamos falar sobre o limite da pena. Ó, gurizada, dá para resumir isso aqui muito rapidamente. O limite da pena do Brasil é de 40 aninhos. A gente faz isso para poder evitar um caráter perpétuo. Mas 40 anos não significa que você só vai passar 40 anos. Você pode passar literalmente sua vida inteira. Por quê? Porque o seu prazo de pena ele pode ir se renovando. Ou seja, vamos supor, você tomou 35 anos, sei lá, num crime, feminicídio. Você tomou 35 anos e dentro da cadeia você comete mais um homicídio que vai te dar mais 20 anos. Nesse momento, existe uma revogação do prazo de pena que você já cumpriu e você vai passar a cumprir um novo prazo de pena, em que sim pode ser superior a 40 anos. Na teoria, tá? Porque na prática não vai ser. Mas beleza, o limite de pena é de 40 anos. Vamos falar agora sobre o sursi. Gurizada, o que caralhos é o sursi? É simples. É quando um condenado. É simples o caralho, tá? É meio complicado, mas a gente vai dar uma malemolência aqui pra gente poder entender, tá? É quando o condenado ele não precisa cumprir a pena. Obviamente, em alguns casos e algumas circunstâncias ali. Vocês vão perceber qual que é a diferença do sursi pro, como que é o nome do outro, do livramento condicional. Qual que é a diferença dos dois? O sursi ele é muito mais benéfico. Por quê? Porque o sursi você literalmente não precisa cumprir pena. Você não vai precisar cumprir nenhum limite de pena. Sem falar que você não vai precisar cumprir pena. Acho que é só isso mesmo. Você simplesmente não vai precisar cumprir nenhum pingo de pena. Enquanto no livramento condicional, você, em alguns casos, você vai precisar cumprir de 1/3, às vezes 1/2, às vezes 2/3 da pena. Mas então o sursi é isso. Em alguns casos que você literalmente não vai precisar cumprir a pena. Obviamente tem alguns requisitos aqui, eu vou ver se eu acho esses requisitos. Eu já achei, aliás. Nesse caso, a pena ela não pode ser superior a 2 anos, né? A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 anos a 4 anos, desde que... A gente vai falar agora rapidinho. Mas, em regra, a pena... Porque não tá indo o meu... A minha caneta tá desligada, cara. Que saco. Não pode ser superior a 2 anos. No caso, a pena privativa de liberdade não pode ser superior a 2 anos. Ou seja, se for inferior a 2 anos, você tem acesso ao sursi. Cara, eu confundo sursi e surzu nessa porra. É sursi, beleza. Nesse caso, a primeira característica que vai implementar o sursi, buceta. Ô, cara, o palavreado feio. Nesse caso, o condenado ele não pode ser reincidente em crime doloso. Em crime culposo, pode. Em crime culposo, a gente tem acesso ao sursi. Sursi? Isso, sursi. Eu tô confundindo com Sirzu, mano. Eu não sei da onde eu tirei Sirzu, mas é sursi. Nesse caso, o condenado ele não pode ser reincidente em crime doloso. Como eu falei, em crime culposo a gente pode. Aqui agora vai ser referente às 8 CJs, né? A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade da agente, os motivos e as circunstâncias que autorizam o consenso a benéfice. E por último, não seja indicado ou cabível a substituição prevista no artigo 44. Então, beleza. Sobre ser uma faculdade do juiz. O que representa a faculdade? A faculdade é um direito restrito, no caso, ao juiz. Ou seja, nesse caso, o que vai acontecer? O juiz ele deve ofertar o sursi para o cliente, não, para o meliante, para o vagabundo, entendeu? Obviamente vai sobrar trabalho para a gente, como advogado, olha que foda. Mas nesse caso, o sursi ele não pode ser evitado pelo juiz, é um direito do condenado, ou seja, o juiz ele tem sim o dever de implementar o sursi no caso para um preso e etc, né? Aqui estão as espécies do sursi. Nós temos o simples, o especial, o etário, minha caneta desligou, e o humanitário. Qual que é a diferença deles? No simples é quando não houve reparação do dano e as 8 CJs forem negativas. Nesse caso, o primeiro ano ele vai ter que prestar serviço à comunidade e limitações do final de semana. O período de prova nesse caso é de 2 a 4 anos, tá? Ou seja, você tem que
passar a... Cadê aqui a palavrinha que eu estou buscando que eu escrevi no meu caderno, cara? Tabelinha tá aqui. Ah, tá. É o tempo de suspensão. É quanto tempo a sua suspensão ela vai ser revigorada. No caso do Cirzu especial, é o tempo, no caso, né, você tendo reparado o dano e as condições cumulativas estabelecidas pelo juiz conforme artigo 78. Ou seja, caso você reparou o dano e as suas CJ sejam tchan-tchan, você entra no caso do Cirzu especial. Nós temos o etário, quando é no caso mais de 70 anos, e o humanitário, quando existe uma doença grave por parte do meliante do vagabundo. Agora a gente vai falar não duplo mortal carpado e lá para o livramento condicional. O que é o livramento condicional, gurizada? É uma benéfice legal ao qual se cumpre um prazo de pena e se ganha liberdade condicional respeitando alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Tá? O condenado ele tem que ter tido uma pena superior a 2 anos. Aí já está a primeira grande diferença do livramento condicional para o Sursi. O Sursi é uma pena de no máximo até 2 anos. O livramento condicional é uma pena superior a 2 anos. Entendeu? Então, se um humilhante ele não tem acesso ao Sursi, ele vai ter acesso ao livramento condicional. E ele vai ter que cumprir de 1/3 ou mais da metade se ele for reincidente, ou até 2/3 se ele for reincidente em crime hediondo. Ou seja, se eu cometi um crime superior a 2 anos, eu tenho que, no mínimo, cumprir 1/3 da minha pena. Tá? Se caso eu for reincidente, eu vou ter que cumprir pelo menos metade da minha pena. E se caso eu for reincidente em crime hediondo, eu vou ter que cumprir pelo menos 2/3 da minha pena para que eu tenha acesso ao livramento condicional. Aí, em caso ele cometer um crime hediondo com o resultado morte, eu não vou ter acesso ao livramento condicional. Ou seja, obviamente assim, um homicídio da vida, por exemplo, envolve a morte. Ou seja, não vai ser cabível o livramento condicional. Mas num caso de um tráfico de drogas, por exemplo, que entra como crime hediondo, como o tráfico de drogas, ele, entre aspas, muito em teoria, né? Em teoria não, né? Também é prática. Ele não me traz um resultado morte, ele pode ser aplicável ali no caso, né? Do pelo menos 1/2 da pena se eu for reincidente no crime hediondo. Se eu cometi crime hediondo. Se eu for reincidente nesse mesmo crime hediondo, se eu fui preso mais de uma vez sobre tráfico de drogas, eu vou ter que cumprir pelo menos 2/3 da pena. Fechou? Tá aqui toda a natureza jurídica, piriri pororó, um grande foda-se pra tudo isso aqui. Isso aqui foi o que eu falei, né? Cumprimento de mais de 1/3 da pena, cumprimento de 1/2 da pena, cumprimento de 2/3 da pena. Cadê as benefícios legais, né? Deixa eu ver se eu acho, senão a gente vai ter que ir por cabeça mesmo. Ah, tá aqui. Quais são os pressupostos subjetivos que eu vou ter que cumprir? O primeiro deles é ter sentenciado bons antecedentes. Lembra as CJs? Eu tenho que ter pelo menos alguns bons antecedentes. Como segundo requisito subjetivo, deve ter sentenciado comprovar comportamento satisfatório durante a execução da pena. Ou seja, eu não posso fazer cagada enquanto eu estou cumprindo a minha pena. Porque senão não entra como um comportamento satisfatório, eu não vou ter acesso ao cumprimento, ao livramento condicional. Exige-se também que comprove ter o sentenciado bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. Ou seja, se caso eu esteja trabalhando dentro do presídio, que foi um caso que a gente já viu anteriormente, eu tenho que ter um bom desempenho no trabalho. Deve o sentenciado comprovar aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Ou seja, eu tenho que provar que eu sou capaz de trabalhar por si só para que eu possa criar uma subsistência. Ou seja, que eu não dependa de ninguém. Ou também que eu tenha capacidade de trabalhar de forma honesta. E também para o condenado por crime doloso cometido mediante violência ou grave ameaça, a constatação de que o acusado apresenta condições pessoais que façam presumir que uma vez libertado não voltará a delinquir. Ou seja, eu tenho que provar que eu não vou voltar a fazer cagada. Tá ligado? Eu vou provar pro juiz e falar, juiz, confia no pai que cagada aqui eu não faço mais. Entendeu? E também tem, no caso aí, né, um exame criminológico que já foi muito debatido em sala de aula, que mas muito entre aspas, porque isso aqui é muito difícil de ser conseguido, visto que existe uma grande fila de espera. Ou seja,
a galera meio que deu uma amenizada em relação a isso aqui. Somente alguns casos em que o sistema judiciário pedir, a gente vai ter o exame criminológico. Caso contrário, não. Né? Caso contrário, é meio que uma benefício legal que foi um pouquinho deixado de lado, muito entre aspas. Tá? Como está dizendo aqui a súmula do artigo 439 do STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades no caso, desde que em decisão motivada. Ou seja, se existe uma decisão motivada, o exame criminológico ele vai ter sim a sua benefício legal. Tá? Exame criminológico, que está falando que era obrigatório, como eu já disse para você, que não é um procedimento que que eles batem tanto na tecla assim, né? Até porque, como foi dito, existe uma fila de espera gigantesca pelo livramento condicional. Então, às vezes, se fosse para seguir essa linha de raciocínio, a gente não ia ter o livramento condicional funcionando de uma maneira com um êxito tão grande. Por isso, foi até uma parada muito, entre aspas, deixada um pouquinho de escanteio. Né? Então, beleza, gurizada. Só voltando aqui, isso aqui tudo é livramento condicional ainda, mas eu acho que eu já falei as partes mais importantes. Mas então, qual que é, de novo, a grande diferença entre o SURSI, meu Deus do céu, que eu tô falando SURSI, o SURSI e o livramento condicional. Qual que é a grande diferença? O SURSI, eu tenho que ter praticado um crime que a pena seja de no máximo 2 anos. E eu não vou precisar cumprir nenhum pingo de pena. A partir do momento que eu fui sentenciado, eu já tenho acesso ao SURSI. Agora, do livramento condicional, já é uma benefício que precisa de mais características. No caso do livramento condicional, a minha pena ela tem que ter sido superior a 2 anos. Tá? Vou lembrando lá, pessoal, que também o SURSI tem aquela tabelinha que é muito bom a gente não esquecer dela. Né? No caso, o SURSI comum, o especial, o etário e o humanitário. Tá? Então, voltando para o livramento condicional, eu tenho que ter uma pena superior a 2 anos, em que, em um caso de crime, eu tenho que ter cumprido pelo menos 1/3 do meu crime. Em um caso de eu for reincidente, eu tenho que cumprir pelo menos metade da minha pena. E se eu for reincidente em crimes hediondos, eu tenho que ter cumprido pelo menos 2/3 da minha pena. Vale lembrar que, de novo, em casos de um crime hediondo que me levou ao resultado morte, eu não tenho acesso ao livramento condicional. Beleza? De novo, também tem todas as características lá que vão modular o livramento condicional. Como eu já falei, ter bons antecedentes, né, comprovar comportamento satisfatório, exigir um comportamento satisfatório em caso do trabalho, né? Eu vou ter que comprovar a aptidão para que eu possa prover a minha própria subsistência. E em presunção, eu não posso voltar a cometer nenhum delito. Tenho que comprovar que eu não sou mais um delinquentezinho safado medíocre. Tá ligado? Então é isso. Do livramento condicional e do SURSI. Perdoe-me todas as vezes que eu falei SURSU, porque eu não sei onde tá a minha cabeça. Mas é isso, gurizada. Mais um tema sendo finalizado aí. Rapidão, bonitinho, perfeitinho.